Olá, eu sou Roberta Nave, maquiadora profissional há 8 anos e já perdi as contas de quantas mulheres eu maquiei ao longo da minha carreira. E hoje eu quero tirar você aí da sua casa para ser maquiadora usando os mesmos métodos que eu usei lá no início da minha carreira. Comecei apenas com um celular e com esse método ensinei toda a minha equipe, que hoje são independentes financeiramente e podem atuar em qualquer lugar que esteja trabalhando com maquiagem. E olha que notícia maravilhosa! Você não precisa investir tanto dinheiro em cursos de aprimoramento profissional, maquiando modelos ao lado de instrutor, tá? E no outro dia não lembrar todo o processo que foi aplicado durante a aula. Isso porque o nosso cérebro, ele demora para aprender. Então, cada conteúdo visto, ele precisa ser revisto no mínimo 7 vezes. Isso foi cientificamente comprovado. 7 vezes, se não 17 vezes. Então, para você aprender de fato o conteúdo aplicado, você precisa repetir a ação várias vezes. E aqui você só vai investir no seu tempo, que na minha opinião é muito mais valioso do que dinheiro. Dinheiro você corre atrás, num dia você ganha uma bolada para a vida toda. E o tempo você não pode voltar no tempo. E o mínimo que eu posso te prometer com tudo isso é ao menos o seu automaquiagem. E para essa aula você vai precisar apenas de corretivo, sabonete glicerinado, máscara de sobrancelha, uma paleta de sombra contendo cores neutras, tá? Opacas e cintilantes, um rímel para cílios. Se preferir usar cílios postiço e cola para cílios, tá? Então, esses itens eu vou deixar na descrição a listinha básica do que você vai precisar utilizar para praticar essa aula. Mas assista até o final, que quanto mais você olhar essa aula, quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais o seu cérebro aprende, tá? Então, você assiste essa aula até o fim, veja como que é o processo, veja como funciona de fato toda a construção de um esfumado, tá? Porque na hora que você for praticar, você vai lembrar muita coisa que você já não lembrava, tá? Então, aproveita, consome esse conteúdo, tá? Salva aí na sua playlist de vídeos favoritos e reproduza quando você tiver com todo o material para praticar esse olho clássico que eu vou te mostrar aqui nessa aula. E lembrando mais uma vez, tudo que você quer aprender precisa ser revisto várias vezes, tá? Então, foca nessa dica aí que você vai aprender muito comigo. E se você quer ser uma maquiadora profissional, aproveitando as suas horas vagas aí da sua casa, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago uma aula diferente para você ficar expert no assunto. Você já se imaginou fazendo do seu hobby um extra? Ou ainda melhor, fazer do seu hobby sua fonte de renda principal? E se você não pretende ser uma maquiadora profissional, o mínimo que você vai conseguir aqui com esse conteúdo é produzir a sua própria maquiagem, sem dependência de horário, enfrentar filas e chateações em salões, descobrindo técnicas profissionais para desenvolver em você mesma, tá? Então, se você não quer ser uma maquiadora profissional, você pode aprender a sua automaquiagem também aqui comigo. Então não é por esse motivo que você vai deixar de se inscrever e consumir esse conteúdo maravilhoso do mundo feminino que é maquiagem, a paixão nacional. Então vamos colocar a mão na massa. A técnica de hoje vai ser um olho clássico. Eu já estou com a minha pele pronta, tá? Eu escovei minha sobrancelha com um sabonete glicerinado
E já passei rímel, porque sempre passo rímel antes de colocar os cílios postiços. Então assim, para mim não ficar com uma cara muito pálida aqui na frente das câmeras, eu acabei já adiantando o processo. Então a gente vai focar hoje nessa construção do olho, tá? Na construção do esfumado. Então, não vou dar ênfase, né, na pele, em outras técnicas, delineado, não, porque aqui o intuito é você iniciante, tá? Até a maquiagem profissional, ou seja, até você se tornar da iniciante até uma maquiadora profissional, tá? Então a gente vai começar do básico mesmo. Então vamos focar o olho. E se você tá reproduzindo essa maquiagem junto comigo, tá? Ou prefere olhar esse vídeo para fazer posteriormente, já quando for praticar, já vem com a pele preparada, passa uma base, um blushzinho, um contorno da sua maneira, para não ficar muito estranho, tá? Porque uma vez que você constrói um olho sem uma pele, porque a maquiagem é um conjunto, e se você constrói o olho e não tem a noção, né, de como vai ficar com a pele feita, você vai achar aquilo horrível, vai querer tirar e vai desistir de tudo. Então eu aconselho, tá? Passar uma basezinha, fazer a pele da sua maneira, do jeito que você está habituado a fazer, para construir esse olho junto comigo, tá bom? E a gente vai focar é o seguinte, vai fazer a demarcação do côncavo para deixar esse olho maior, tá? E não deixar o olho tão puxado, tá? Porque o que acontece com as alunas iniciantes? Normalmente ela não tem essa visão, tá? Da marcação do côncavo, ela acaba deixando o olho mais alongado, né? Então, diminui o olho e deixa assim com um aspecto estranho, sabe? Não fica aquele olhar expressivo, não dá aquele up no olhar. Então a gente quer aumentar aí, né, realçar a beleza do seu rosto e a gente vai começar demarcando os pontos para que você entenda a orientação que você deve levar à sombra com o pincel, tá bom? Na minha sobrancelha eu já usei um sabonetinho glicerinado, ó. O que eu usei foi esse daqui, com uma escovinha de sobrancelha, tá? Eu molhei com água termal, pincelzinho, passei no sabonetinho e penteei os pelinhos pra cima. Assim ela mantém eles, né, durinhos assim, penteadinhos o tempo todo. Você também pode usar rímel incolor para fazer esse tipo de procedimento, para deixar a sobrancelha mais penteadinhas no lugar. E vou usar agora a máscara de sobrancelha, tá? Então, essa máscara de sobrancelha nada mais é do que uma máscara, só que ela tem cor, tá? E normalmente elas vêm com uma cor assim, um marronzinho acinzentado, que é a cor da sobrancelha. Mesmo que você tenha, ó, eu vou aplicando no sentido diagonal da sobrancelha, ó, pra cima, de maneira diagonal, ó. E ele vai encorpando os fios, preenchendo as partes mais falhadinhas. E voltando ao que eu estava dizendo, mesmo que você tenha os pelos da sobrancelha preto e o cabelo preto, você não vai usar, um exemplo, o rímel de cílios porque ele é preto, vai carregar a maquiagem. Às vezes a pessoa tem o cabelo preto, porém os pelos da sobrancelha são tão fininhos que se colocar vai ficar estranho, tá? Se colocar algo muito escuro. Então o ideal é trabalhar sempre com uma sombra marrom escura, para você fazer esse tipo de procedimento. Aqui, ó, eu vou fazer ao contrário, que é para mim preencher essa partezinha aqui, ó, que tá mais falhadinha. Ó, fazer ao contrário. Aí depois eu vou erguer novamente, ó, para mim conseguir alcançar essa regiãozinha aqui mais chatinha de aplicar, tá? Pronto.
Agora no outro lado eu vou fazer o mesmo processo. Se você não tem esse produto, você pode estar utilizando pomadinha de sobrancelha, sombra de cor opaca, marrom acinzentado, tá? Aí vai depender muito, tá? Da característica da sua pele, do seu cabelo. Se você é loirinha, você vai usar uma sombrinha mais clarinha, desde que ela seja opaca e tenha um fundo acinzentado, tá valendo, tá? O próximo passo é o corretivo, tá? Com esse corretivo, eu vou potencializar, tá? E prolongar a durabilidade da sombra da minha pálpebra. Ela em cima da base ou ela diretamente na pálpebra, ela não fixa e nem ao menos potencializa a cor, tá? Então ela vai ficar assim mais fraca, vai sair com muito mais facilidade, vai transferir, não vai ficar ali durante o evento todo, o dia todo, enfim. Então eu vou pegar aqui um corretivo que seja mais próximo do meu tom de pele, tá? Se for mais claro, no máximo 2 tons mais claro para não estourar as sombras. Eu esqueci de citar aqui uma das ferramentas também, o pincel de corretivo, tá? Para quem não conhece, esse é um pincelzinho, ó, no formatinho de uma língua de gato. Ele é mais fácil para fazer aqui o recorte da sobrancelha. Então vou pegar o meu corretivo aqui, ó. Essa aqui é uma camuflagem líquida. Se você por acaso tiver um corretivo que seja uma pastinha cremosa, você precisa diluir para ficar mais fácil o processo, tá? Mas se você não tem diluidor, você pode tentar com um produto, né, in natura, sem diluição. Porém, pode ficar um pouco grosseiro essa parte do recorte. Ó, eu vou posicionar aqui o pincel próximo à minha sobrancelha e vou começar aqui, ó, a traçar uma linha, marcando aqui, ó, certinho o desenho da minha sobrancelha. Ó, vou fazer isso daqui, ó. Feito isso, com a sujeirinha do pincel, eu vou trazer aqui na pálpebra móvel. Ó, vou trazer todo o produto aqui na pálpebra móvel. Com o auxílio de uma esponjinha, vou espalhar aqui o produto. As veteranas já sabem, né, como é que faz esse processo. Com cuidado para não invadir a sobrancelha que já está preenchida certinha. Porque caso você vai e invada a parte da sobrancelha, você vai ter que vir retocando novamente com a máscara de sobrancelha, tá? Ó, vou fazer aqui do outro lado também a mesma coisa. Ó, são detalhes, tá? Que faz total diferença na hora de você construir a sua maquiagem. Eu tô aqui com o meu cotovelo apoiado sobre a mesa e continuo com a mão direita, porque eu sou destra, tá? Eu não sou canhota. A única diferença que eu faço para trocar o lado é virar o rosto. Eu fiz aqui e agora eu vou virar o rosto aqui, ó. Então, vou vir fazendo o mesmo processo, ó. Continuo com a minha mão direita e faço o recorte até o fim. Depois eu aplico a sujeirinha que tá no pincel na pálpebra móvel. Por que eu não espalho na pálpebra toda? Porque quanto mais excesso de produto, mais difícil fica a remoção. Então, eu já tô com a pele pronta, já tô com o nariz contornado. E com muito produto, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o contorno, porque não vou ter para onde levar, tá? E tudo que é menos é mais quando o assunto é maquiagem. Então, assim, é melhor você ir depositando aos poucos do que e colocar de uma vez. E outra coisa,
Essa dica de apoiar o cotovelo na mesa te dá mais firmeza para você não tremer. Uma vez que você deixa o cotovelo livre, você tem mais probabilidade de fazer umas cobrinhas assim e não conseguir fazer um delineado reto. Eu, além de apoiar o meu cotovelo, eu apoio a minha mão também no rosto, tá? Depois eu vou explicar novamente aqui esse detalhe que vai fazer diferença na hora de você ter mais coordenação aqui para construir o seu olho. Então veja bem, ó. Eu apoio o braço, ó, apoio o dedinho mindinho no meu rosto e trabalho esse movimento com a mão, tá vendo? Ó? Eu venho aqui e vou recortando, sempre com o dedinho apoiado aqui no rosto. Sempre que você vai fazer um traço ou vai passar batom ou qualquer coisa, eu sempre apoio, né, no meu rosto o dedinho mindinho. O delineado, tudo quando o assunto é traço, quanto mais apoio você tiver, melhor vai ser esse traço. É a mesma coisa de quando você começa a escrever. Se você escrever sem colocar a outra mão no caderno, a sua letra vai ficar uma coisa. Uma vez você escrevendo com a outra mãozinha apoiada no caderno, né, o braço ali tudo certinho, a sua letra fica, né, impecável. Sempre que você for construir um esfumado, você vai precisar de 2 até 3 tons de sombra, tá? Que possam construir um degradê, tá? Então aqui no meu caso eu quero fazer um clássico, e para esse olho clássico eu vou usar a sombra tradicional, que é o esfumadinho marrom, para dar profundidade no meu olhar. Então veja bem, ó, eu posso escolher esses 3 tons de marrom aqui dessa paleta. Lembrando que geralmente para fazer o esfumado a gente utiliza sombras opacas, tá? Só essas sombras é que fica legal, né? Por via das dúvidas, maquiagem não é uma regra, né? Mas nessa questão ela acaba se tornando uma regra, porque não faz sentido você fazer uma transição de cores, né, com um cintilante. O cintilante a gente usa normalmente na pálpebra móvel, dá pra fazer transições de cores, brincar um pouco, mas assim, no esfumado é ideal que essa sombra seja opaca, ou seja, sem brilho, tá? Então eu vou escolher 2 tons de sombra pra gente começar num clássico mais fácil, tá? Depois a gente vai dificultando aqui o processo e até você chegar naquele nível hard que é de maquiadora, tá? Então você está iniciando, a gente vai começar uma maquiagem mais simples, mais fácil e mais rápida de ser feita, tá? Então eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. E para isso você vai precisar de um pincel de esfumar. E qual que é o pincel de esfumar? O pincel de esfumar é esses pincelzinhos assim, ó, eles são redondinhos. Dê preferência aos pincéis de cerdas naturais, tá? Porque eles são mais fáceis de aplicar, mais fáceis de tirar marcação. Se você não tem, invista em pincéis de cerdas naturais, tá? Se você for numa loja comprar e te oferecerem sintético, entre a escolha do sintético pro natural, né? Você tem as duas opções. O sintético pode ser muito mole, a ponto de não fixar a sombra na pálpebra, tá? Ou no rosto, ou no contorno, enfim. Se o pincel for muito mole, ele não deposita, porque o que acontece? Deixa eu pegar um pincel mole aqui, ó. Esse aqui é um pincel de sardinhas mole, porque eu gosto de usar ele pra detalhes bem suaves. Então assim, ó, ele é muito molinho, ó. Tá vendo que ele dobra, ó? Ele não deposita, ele não tem força para depositar o produto, né, assim, suficiente. Não vai ficar aquela dureza que eu preciso intensificar a cor. Uma coisa mais intensa, ele não proporciona esse resultado. Quando o pincel é muito duro, ele também não proporciona um resultado legal, porque ele vai com muito produto e depois a remoção desse produto, né, para tirar a marcação, fica muito mais difícil, porque à medida que ele é muito duro, você vai esfumando, ele acaba até removendo
a maquiagem, mas ela não deposita. Então assim, o pincel, para ser ideal, ele tem que ter a dureza ideal. E o meu conselho é que você invista em pincéis de cerdas naturais, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, que é basicamente como a gente começa a aprender a escrever. A professora não vai lá e te passa para você já sair escrevendo, não. A gente começa com pontilhado, né? Então é isso que eu vou fazer para você. Eu vou demarcar a minha pálpebra para você ver a direção em que eu vou levar a sombra, porque se eu deixar você à vontade, eu tenho certeza que seu esfumado vai ficar mais retinho e isso não valoriza o olhar. Ó, eu tô aqui com o meu braço apoiado na mesa e vou marcar aqui, ó, o finalzinho do meu olho, ó, tá vendo? Fiz uma pontinha aqui. Eu vou marcar 1 milímetro pra cima da dobrinha da minha pálpebra móvel, ó, tá vendo? É uma parte que, tipo assim, eu de olho aberto ela aparece, tá? Então, esse ponto é assim, você vai deixar o olho aberto e vai marcar lá na dobrinha de maneira que ela apareça com os olhos abertos. Então, eu vou ficar com o olho aberto e vou marcar bem em cima para que ela apareça de olho aberto, tá? E depois o outro pontinho é aqui, ó, no início do olho, tá vendo? Basicamente, eu vou continuar com o mesmo pincel de precisão aqui só para te mostrar. Como eu já sei aonde eu vou direcionar essa sombra, eu não vou com o pincel, né, de esfumar. Eu quero mostrar para você o que você vai fazer com o pincel de esfumar, ó. Você vai ligar, ó, esses pontinhos, ó. Tá vendo? É isso que você vai fazer, você vai ligar esses pontinhos, tá? Eu não preciso mais fazer essa marcação, eu já vou diretamente com o pincel de esfumar em sombra, tá? Vou pegar aqui um pincelzinho de esfumar com um tamanho razoável, tá? Ele não é muito pequeno, mas também não é muito grande. E vou esfumar essa sombra aqui, ó. Vou fazer movimentos de vai e vem, movimentos circulares, sempre respeitando a direção aqui dessa marcação, ó. Começa sempre aqui pelo cantinho do olho, o cantinho externo, e vai levando essa sombra pro cantinho interno. Porque aqui, ó, pode ficar um pouquinho de excesso, tá? E no cantinho interno, normalmente a gente usa sombras mais claras, que é para entrada de luz. Como eu fiz a marcação para você ver a direção, vai ficar um pouquinho marcado. Então vai demorar um pouquinho aqui para mim remover essa marcação. Por que ficou marcado? Porque o pincelzinho que eu usei, ele é duro. Então ele marca mais. Quanto mais fofinho o pincel, menos marcado fica. Ó, eu posso fazer grandão aqui, ó, levando em direção ao ponto alto da sobrancelha, tá? Porque essa aqui é a sombra mais clara. A gente sempre começa com a sombra mais clara. Eu pego na ponta do pincel para esse movimento ficar mais suave, não marcar tanto. E agora eu vou partir para o outro lado, o mesmo processo. Esse aqui eu não vou marcar, eu vou direto com a sombra. Você vai ver que fica muito mais fácil o esfumado, ó, porque o pincel ele tem a textura macia, ó. Movimentos de vai e vem, vou levando. Ó. Vou colocando aos poucos, sempre bato, tiro o excesso do pincel para não manchar a pele, ó. Que já tá feito. Vou colocando aos pouquinhos. Movimentos de vai e vem.
movimentos circulares. Tá vendo? Esse lado você consegue ver a marcação ainda. Tudo isso ficou por conta do pincel que eu usei, porque ele tem uma dureza maior, ele ficou marcado. Olha aí a diferença, tá vendo? Que é pra você notar que o pincel influencia muito no resultado da sua maquiagem. Só que como eu vou usar uma sombra mais escura agora, eu vou permanecer, vou deixar ele assim que eu consigo corrigir isso daqui com o próximo passo, tá? Então assim, você vai adquirir pincel para sua maquiagem, dê preferência a 2 tamanhos de pincéis de esfumar, ó. Esse aqui é um menorzinho e eu tenho um maior. O menorzinho eu vou utilizar a sombra mais escura, porque eu não vou preencher a sombra clara, né, com a sombra mais escura que ela vai... o escuro é mais forte do que o claro e ele tem mais poder, né? Então assim, uma vez que eu uso a mesma quantidade, né, a mesma proporção assim de tamanho pro esfumado, ele vai acabar invadindo a sombra clara e vai ser trabalho em vão, vai ficar tudo uma coisa só. Então a gente quer fazer a transição e essa transição tem que ser suave. Vou pegar aqui uma sombra mais escura agora, tiro sempre o excesso do pincel e vou continuar sempre do cantinho externo. E vou distribuir aqui essa sombra, marcando o côncavo da minha pálpebra. Olha só. Tá vendo? Com a sombra escura eu consegui remover aquela marcação que estava do pincel durinho. Olha lá, tá vendo como é que fica? Esse é o esfumado clássico que nunca cai de moda. Ó, do outro lado a mesma coisa, eu vou apoiar o pincel no cantinho externo e vou levando essa sombra pro restante do olho, ó. Movimentos de vai e vem, sem subir muito. Agora aqui nessa pálpebra móvel, eu posso utilizar qualquer sombra que eu quiser, tá? Então eu posso usar uma sombra metálica, eu posso usar um pigmento, eu posso usar um glitter. O glitter, normalmente a gente usa um fundo, né? Porque como ele é mais grossinho, ele precisa ter um fundo. A gente usa um fundo e depois vem com glitter usando uma colinha para colocar em cima. Mas com essa base de maquiagem você constrói vários tipos de olhos, tá? Então a criatividade é sua, você pode adaptar um delineado gatinho, você pode adaptar um delineado tradicional, tá? Você pode usar sem maquiagem, não tem problema, sem maquiagem não, sem delineado, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Então, é uma maquiagem que você não erra, dá para todos e qualquer tipo de olho, dá para todas e qualquer idade, tá?
Então você tem aqui um esfumado clássico Coringa. E qual é a sombra que eu vou usar aqui nessa maquiagem para mostrar para você? Já que eu estou de pink hoje, então eu vou usar um cintilante meio puxado para essa cor para ficar meio que harmônico, tá? Então eu vou utilizar aqui um pincelzinho aplicador. O pincel aplicador de sombra, diferente do pincel de esfumar, ele é chatinho, porque ó, eu consigo aplicar a sombra, né? Eu posso ter mais firmeza aqui na minha mão, na aplicação. E o pincel de esfumar, uma vez que você vai depositar a sombra, ele abre e ele é mais molinho, tá? Então, como eu vou usar uma sombra cintilante, ela tem a tendência a ser mais porosa. Então, assim, ela não gruda tão fácil. Então, eu preciso de um pouquinho mais de força na mão para que ela grude nesse corretivo que tá aqui molhadinho ainda. Então, eu vou pegar aqui o pincel aplicador de sombra e vou utilizar essa sombra aqui da paleta, que é um pink cintilante. Ó. Aqui eu posso colocar um dourado, se eu quiser colocar um azul, esse daí vai de cada um, ó. Primeiro eu deposito no centro da pálpebra, tá vendo? E com a sujeirinha do pincel eu trago aqui, ó, para as extremidades, ó. Se você quiser levar para cima do esfumado também pode. Ó. Eu gosto desse efeito. Ó. Essa foi a primeira maquiagem que eu aprendi na vida. Na vida. Dessa maquiagem, eu fui para as outras inúmeras maquiagens, inclusive técnicas que eu mesma desenvolvi, tá? Através dessa transição aqui, ó. Sem erro. Sem erro, literalmente. Ó. É uma maquiagem muito fácil e ela fica linda. Linda, você pode fazer sem medo. Ó, e pra deixar o negócio mais bonito ainda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer um ponto de luz no alto da sobrancelha, tá? Então eu vou usar aqui um iluminador. Esse iluminador que eu tenho aqui é um iluminador solto, mas você pode usar um compacto aí da sua paletinha. Vou colocar aqui, ó, bem no pontinho alto da sobrancelha. Eu aplico no centro e depois com a sujeirinha dos pincel eu vou espalhando para as extremidades. A mesma coisa que eu fiz na pálpebra, ó. Ó, ó como é que brilha isso. Ó, aplico no centro e com a sujeirinha eu levo para as extremidades para remover a marcação. Esse lado aqui ficou um pouco mais intenso. Deixa eu deixar esse igual ao outro lado. Vou colocar um pouquinho mais aqui de iluminador. Ó. Aplico no centro e com a sujeirinha eu levo para as extremidades. Mesmo que eu vou colocar um pouquinho mais de camada, o processo é o mesmo, tá? Porque quanto mais produto você põe, mais difícil fica de espalhar, de tirar a marcação. Então a gente sempre deposita no centro para depois dividir o produto, tá? E na parte inferior dos olhos, o que a gente pode fazer? Eu posso usar as duas sombras que eu utilizei para fazer o esfumado, tá? Na parte inferior, que eu gosto muito de deixar assim essa parte mais assim pro marronzinho, porque a sombra preta, ela acaba tampando os cílios inferiores e fica tudo preto. Assim, realça mais a nossa beleza, né? Deixando os cílios mais evidente, a maquiagem fica um pouco mais natural. Então, eu vou usar, você pode usar um cotonete, caso você não tenha um pincelzinho de precisão. E eu vou usar a sombra mais escura, tá? E eu vou aplicar essa sombra bem rente à raiz dos cílios.
Lembrando que nesse cantinho, como eu tenho um olho mais caidinho, eu não posso deixar aqui muito largo, porque senão meu olho vai ficar mais caído. Então tem que ser assim bem rente, estreitinho, para não deixar o meu olhar tristonho. Ó. Vou aplicar aqui, ó, de modo que eu dê acabamento aqui no esfumado. Cai um pouquinho de sombra na pele. Aí você vem com um pincelzinho pra varrer. E com o próprio pincelzinho você vem tirando a marcação. Aqui eu acabei deixando um pouquinho, não vim com pó selando tudo, até rente os cílios, por quê? Porque eu sabia que eu ia precisar desse corretivo para fixar essa sombra agora abaixo dos olhos, tá? Então eu não bati o pincel para tirar o excesso, acabou transferindo aqui na pele. Então desse lado eu já me preveni para não cair na pele. Aí, ó. Aí eu já fiz um esfumado mais limpinho, sem ter que varrer o produto que caiu aqui, tá? Por isso a importância de você tirar o excesso sempre que depositar sombra. Nessa maquiagem eu vou utilizar esses cílios, assim, ele tem as cerdas bem naturais, ó. Normalmente é os cílios que eu uso nas minhas clientes lá no estúdio. E vou ensinar como é que eu corto esses cílios para que ele fique confortável no meu olho, tá? A pior coisa que tem na vida é você ficar com os cílios grandes e ele te pinicando, coçando, fazendo você chorar o tempo todo. Então é assim, ó, eu não vou encostar aqui, porque se encostar aqui, à medida que o olho vai piscando, ele vai cutucando e vai incomodando, você começa a chorar e ele expulsa os cílios dali, tá? E aí não tem cola no mundo que vai segurar esse conflito todo aí dos cílios. Então o que você vai fazer? Você vai encostar os cílios aqui um pouquinho antes do início do olho, vai posicionar de maneira que você chegue aqui no final e meça a quantidade de tufinho que sobra. Aqui 4 tufinhos, tá? Então é o seguinte, eu vou cortar 4 tufinhos. Deixa essa pontinha aqui, não cortei ainda os tufinhos. Mas veja bem, o modelo desses cílios. Eu vou pegar aqui na cartelinha que é mais fácil de explicar. Esse lado aqui, ele começa com os pelinhos mais longos e vai diminuindo, tá vendo? Então, quando você vai medir, esse lado mais longo é o lado externo do olho, tá? Então, automaticamente, quando você precisa cortar esse tipo de cílios, você vai cortar o lado que está mais longo. Porque se você cortar o lado mais curtinho, o que vai acontecer? Você vai tirar o acabamento dos cílios, e que não é legal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou tirar aqui os 4 tufinhos. Do outro lado a mesma coisa, você não precisa medir novamente, tá? Porque é muito difícil, o olho dá tanta diferença assim, que você precise cortar um lado diferente do outro. Ó. E outra coisa também, outra dica que eu dou, tá? Os tufinhos dos cílios, eles são assim, parecendo umas vassourinhas. Então você sempre corta do cordãozinho da base, tá? Você nunca corta de frente, porque se você cortar de frente também vai acabar tirando o acabamento dos cílios. Eu vou passar aqui a colinha. Essa colinha que eu estou utilizando, ela é branquinha. À medida que ela seca, ela fica transparente. Mas existe também cola preta, tá? A colinha preta, ela já fica preta, fica tudo preto. Essa daqui, às vezes, eu tenho que retocar a base dos cílios, porque o cordãozinho desses cílios aqui, ele é branquinho. E eu não gosto que fique aparecendo. Aí eu vou e retoco a base dele.
É um cílios assim, ele é bem naturalzinho, só que ele tem esse probleminha, porque daí tem que estar pintando. Mas aí eu vou te explicar. Mas não é todos os cílios que acontece isso, tá? É só esse aqui mesmo. Aí você deixa o descansando ali uns 40 minutinhos, 1 minuto, pra na hora que você for aplicar os cílios no olho, a cola, tipo assim, não esteja consistente a ponto de grudar, tá? A posição da mão, ó. Primeiro você coloca o canto externo e depois você arruma no cantinho interno, ó. Vou encostar aqui a mão de cima para baixo, porque isso faz com que eu alcance bem a raiz do meu cílios natural. Eu só vou encostar aqui um pouquinho para mim enxergar melhor, ó. Ó, coloca aqui. Aí agora eu apoio meu braço aqui na mesa e arrumo o cantinho interno, ó. Do outro lado a mesma coisa. Vou pegar sempre assim, ó, de cima para baixo. Encosto no cantinho externo. Encostei, ó, tá vendo? Aí agora eu apoio o meu braço aqui e arrumo os cílios no formato do meu olho aqui, ó. Você com a mão nessa posição, você evita dos cílios ficar assim pra baixo, tá? Então assim, com a posição você já deixa os cílios bem curvado, fica bem assim, levanta bem o olhar. Dá mais amplitude, tá? Ó. É um cílios bem naturalzinho, não é nada extravagante. Vendo? Agora eu vou usar um delineador líquido só para tampar essa cordinha branca dele, que é até difícil para enxergar aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó. Fazer o mesmo processo do outro lado. E para dar um acabamento melhor nos seus cílios, eu vou fazer aqui o cantinho interno, que não é, que é para não ficar aquela impressão que o cílio está descolando, sabe? Ó. Passei o delineador aqui nesse cantinho interno, só para dar acabamento, tá? Não fiz delineado. Isso aqui é longe de ser um delineado, é apenas um acabamento, tá? Dos cílios. Eu já havia passado o rímel, porém eu vou retocar mais uma vez para grudar os meus cílios no cílios postiço, tá? Então eu vou flexionar aqui para unir os dois cílios aqui, ó, para ficar mais naturalzinho, não ficar nenhuma brechinha, tá? E aqui vou dar uma retocadinha nos cílios inferiores, de preferência, tá? Quando você for
adquirir o seu rímel, eu gosto mais dos pincéis menorzinhos, porque ele consegue deixar com que eu chego na raiz dos cílios, tá? Quando o pincel é muito grande, você não consegue chegar na raiz dos cílios sem borrar. E por mais que você borre a sua pele, deixe secar, tá? É normal, tá? Você borrar com um pincel grande. Só que o rímel ele não foi feito para pele, então ele não vai grudar. Se você logo em seguida já esfregar alguma coisa ou tentar remover, aí ele vai manchar. Então assim, deixa secar, que só com um cotonetezinho você já consegue remover. Você pode deixar a sua maquiagem assim. Você pode usar um lapisinho preto na linha d'água ou delineador em gel. Eu prefiro delineador em gel, que ele não escorre. Mas não use delineador líquido, tá? Porque seu olho pode arder e estragar a sua maquiagem. Eu vou usar aqui esse lápis da cor da pele, que é só pra tirar esse vermelhinho aqui do olho, ó. Deixar um pouquinho maior o meu olhar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui seu comentário o que você precisa ver na próxima aula, que você tem dúvida, tá? E se você quer aí se tornar uma maquiadora profissional desenvolvendo o meu método de ensino, tá bom? Te vejo até no próximo vídeo. Deixe seu like aqui e até mais!